A proposta de reforma tributária deve ser votada pela Câmara até a primeira semana de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar. Ontem, o deputado Aguinaldo Ribeiro apresentou o relatório do grupo criado na Casa para discutir as mudanças no sistema de impostos do país. Entre outros pontos, o texto prevê substituir 5 tributos por apenas 2, criando o chamado IVA dual. Um deles seria federal, unificando IPI, PIS e COFINS, e outro estadual e municipal, englobando ICMS e ISS. As alíquotas também seriam diferenciadas e mais leves para alguns setores, como saúde, educação e transporte público. Por outro lado, produtos nocivos à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas, pagariam uma alíquota mais alta. É o chamado imposto do pecado. Um outro ponto de destaque do relatório é o chamado cashback tributário. Ainda vão mudar o nome, tá? Ainda vão abrasileirar esse nome, mas na prática o que seria? O consumidor receberia de volta parte do valor pago em impostos, mas valeria apenas para famílias de baixa renda, segundo o relator do texto, Aguinaldo Ribeiro. Nós colocamos aqui que devem ser levados em conta como princípios norteadores de programa de cashback, combate às desigualdades regionais, de renda, de raça e de gênero. Aguinaldo Ribeiro garantiu ainda que não haverá qualquer tipo de aumento na carga tributária. Essa reforma não é uma reforma de governo, não é uma reforma de partidos, não é uma reforma ideológica, não é uma reforma de direita, não é uma reforma de esquerda, ela é uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Por isso que ela é tão necessária num momento como esse. Em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária. Ponto. Bom, mais um ponto previsto na reforma é a cobrança de IPVA de jatinhos, iates e lanchas, que hoje não pagam nada. Finalmente, hein? Não é uma coisa que vai render um dinheiro monstruoso, mas simbolicamente é importante, né? Por que um carro popular paga um imposto tão alto, um IPVA gigantesco, e um jatinho não paga coisa nenhuma? Não dá. E a criação de um fundo de desenvolvimento regional para substituir programas de incentivos tributários. Atualmente, o Brasil é um dos países que mais cobram impostos no mundo, são pelo menos 92. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o país precisa da reforma e cabe ao Congresso encontrar um consenso. Não tem novidade. O que tem é um desenho que fecha, que apara as arestas para aprovar. O Brasil precisa muito da reforma, mais do que se imagina. Na avaliação do economista-chefe da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, Igor Lopes Rocha, as mudanças vão trazer um impacto positivo enorme na economia. Num prazo de até 15 anos, a gente possa, no mínimo, fazer o PIB crescer mais de 12%. Ou seja, é um deslocamento, né, potencial para cima do que a gente tem hoje. Isso seria mais de R$1 trilhão na economia brasileira. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçou a importância da discussão para o futuro do país. Nós precisamos fazer o máximo esforço para deixarmos essa votação na história deste país e acabar com esse ceticismo de 60 anos de discussão de uma reforma tributária que todo mundo anseia e ninguém tem coragem de tocar. Bom, é óbvio que a discussão mal começou. Arthur Lira insiste ainda que é possível que a aprovação aconteça no primeiro semestre. Eu acho muito difícil, né? A gente está a 23 dias do fim do primeiro semestre. Mas, enfim, me parece algo bastante complexo para ser votado assim a toque de caixa, até porque alguns itens que estão abertos ainda, né? A criação de novas alíquotas, o aporte de recursos da União para a compensação de estados e municípios. Os prefeitos têm organizado um lobby para manter o ISS, eles são contra a extinção do imposto sobre serviços. Só São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, calcula uma perda de 15 bilhões de reais por ano, ou melhor, estado de São Paulo aqui, tá? Ou seja, ainda haverá muita resistência e muito debate antes que esse texto chegue à mesa do presidente. Até porque é algo que mexe com a Constituição, então é uma proposta que tem de passar por 2 votações na Câmara, mais 2 no Senado. Se houver alterações no Senado, o texto volta para a Câmara e precisa do apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores. O Senado até dá para juntar esse número aí,
na Câmara dos Deputados haja boa vontade do Pois Centrão. é, mas tem Arthur Lira à frente como padrinho do projeto. Né? Ontem a Mônica Bergamo, acho que falava isso aqui com a gente. Ter um padrinho tão forte assim, né, que se mostrou tão poderoso na articulação. Se o governo fala em articulação, Arthur Lira tem conseguido dar uma aula de articulação política, né, dentro da Câmara. Então, por causa deste padrinho político, talvez avance, mas é difícil acreditar depois de décadas de discussão que agora, dessa vez, vai, né? Em 3 Vamos ver semanas. se- não é? Tempo muito curto. Na por semana isso. de festa junina, no mês de festa junina, Exatamente. que a gente acostumou com isso, é um absurdo, né? Mas mexe completamente com o dia a dia, principalmente da Câmara dos Deputados, porque o deputado tem que ir lá visitar a sua base, como se aquilo tivesse no contrato, né? Como se aquilo fosse algo acertado e pacificado com a população. Mês de junho não vale, porque mês de junho é aquele que o cara tem que visitar as festas. Mas assim é. Enfim, aguardemos. Só para trazer mais dados aqui da complexidade dessa aprovação, mexe com a Constituição, né? Então a proposta tem que passar por 2 votações na Câmara e no Senado e precisa de apoio de no mínimo 308 deputados e 49 senadores.